Desejo saudar todos os professores com a paz do Senhor, com alegria, com satisfação, grato a Deus por mais esta oportunidade que nós temos para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos juvenis, na revista Uma Viagem pelo Novo Testamento, e a lição de número 3, que tem por título Entendendo o Novo Testamento. Então, uma lição muito necessária para a gente compreender e ter noções acerca da organização, acerca da distribuição dos livros do Novo Testamento. O texto bíblico está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós recomendamos aos senhores, também os professores, que façam a leitura em classe com os adolescentes, com os jovens, tá certo? Está aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, Romanos, capítulo 15, versículo 4 ao 6, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 ao versículo 7. Então, nesta lição, nós temos como objetivos conhecer as características do Novo Testamento, saber que o Novo Testamento possui 27 livros e compreender a organização do Novo Testamento. Tá? E a gente deixa como sugestões bibliográficas Panorama da Bíblia, que é um livro também indicado pela lição, e como indicação pessoal, este livro aqui, A Bíblia através dos séculos. É um livro muito bom, importante, de simples leitura, de simples entendimento. É bom que se recomende também para os alunos. É um livro que não custa tão caro. É bom que se você tiver condição de comprar, que tenha, tá certo? Então, é um livro que vai ajudar muito bem na compreensão de toda a lição desta lição acerca do Novo Testamento, certo? Algumas dicas interativas para o professor. Incentive a leitura diária, entendeu? Então, compreenda que os seus alunos muitas vezes vão ter dificuldades em acompanhar a leitura diária e que para isso você pode criar um grupo no WhatsApp, pode criar um grupo no Telegram, pode criar um grupo em algum aplicativo de conversa e você pode estabelecer um cronograma diário para a publicação de texto para os seus alunos e aí você vai conseguir acompanhar com mais facilidade. Okay? Você pode dinamizar a sua aula, distribuindo 2 grupos diferentes, criando ou num quadro ou numa cartolina, e pedir para os seus alunos distribuir os 27 livros do Novo Testamento. Okay? Você cria dois grupos, coloca os 27 livros do Novo Testamento numa tabela e pede para os seus alunos organizar de acordo com a ordem que é apresentada na Bíblia. Okay? Ou seja, você cria as categorias do Evangelho, livros históricos, epístolas e livros proféticos e pede para os seus alunos caracterizar cada livro na sua respectiva característica, ok? Isso aí é uma forma de você dinamizar, de você perceber se os alunos estão compreendendo, tá certo? E introduzir o tema da lição que é proposta, ok? Então, para a gente conseguir entender com mais pormenor. O Novo Testamento, toda a Bíblia, é um livro inspirado por Deus, porém escrito por mãos humanas. Então, você pode passar para os seus alunos que é correto, por assim dizer, que Deus é o autor do Novo Testamento. E também Deus é o autor da Bíblia. Por mais que não foi Deus quem escreveu, foi dado esse papel a homens inspirados por ele, mas a profecia bíblica, a palavra que está escrita é a palavra de Deus. Então ela foi inspirada por Deus e não é errado dizer que Deus é o autor da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro, o Novo Testamento são um conjunto de livros inspirados por Deus, escrito por homens. É um livro, um compêndio de livro, composto por 27 livros, dentre eles organizados em evangelhos, livro histórico, epístolas e livro profético. Então, você explique para os seus alunos que, embora a gente trate o Novo Testamento como um compêndio de livros, existe uma caracterização que ajuda o estudo. Então, existe um grupo de livros que são chamados evangelhos, existe um grupo de livros que é formado por um livro só,
que é composto o livro histórico. Existe um grupo de livros que são os livros das epístolas e um grupo de livros que é composto também por um livro só, que é o livro profético, ok? E nesta aula, o que a gente pretende é abordar essas características, essas caracterizações e as categorias desses livros, certo? Começando pelos evangelhos, ponto 1 da lição. Então, o que é evangelho? Evangelho é um termo que vem do grego, tá aí na lição, você pode acompanhar também, evangelion, que significa boas novas ou boa notícia, e que se refere exatamente à boa nova de salvação trazida por Cristo, certo? Então, quando a gente fala os evangelhos, a gente se refere ao evangelho de Cristo, escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas ou por João. Então, a gente pode resumir e chamar de os evangelhos, ou dizer de forma mais completa, o evangelho de Cristo, escrito por, e diz o autor, certo? E são 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram os 4 discípulos e apóstolos de Cristo que escreveram acerca da biografia da vida de Cristo aqui na Terra, certo? E o que é que contém os evangelhos? O que é que caracteriza os evangelhos? Os evangelhos vão narrar o nascimento, a vida, as mensagens, os ensinamentos, a morte e ressurreição, promessa de vinda futura de Cristo. Então, toda a vida, toda a biografia, toda a narração, a vida do nosso Senhor Jesus é narrada a partir dos evangelhos, certo? E é bom você frisar para os alunos que, embora existam 4 evangelhos, 4 escritos, 4 livros, o evangelho é único. Então, por vezes, como você pode ver em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo ele vai fazer referência ao evangelho como sendo um evangelho único. Então, é o evangelho de Cristo. Então, embora tenha sido escrito por vários autores, é único este evangelho. Mateus e João foram testemunhas do evangelho, então foram apóstolos de Cristo, e Marcos e Lucas escreveram a partir de testemunhos de outros discípulos. Então, não foram testemunhas oculares, mas se você comparar, vai ver que todos os evangelhos eles são complementares, eles não se contradizem, certo? Ponto 2, os livros históricos. Você vai ver que o livro, na verdade, o mais correto dizer é o livro histórico, porque apenas Atos dos Apóstolos é que cabe nessa categoria. Apenas Atos dos Apóstolos é categorizado como livro histórico e relata a jornada dos primeiros cristãos logo após a ascensão de Cristo aos céus. Então, o livro de Atos tem esse nome porque ele narra os atos dos apóstolos logo após a ascensão de Cristo e narra os principais acontecimentos da igreja primitiva logo após a ascensão de Cristo. Então você vai ver vários fatos. A escolha dos primeiros diáconos, que está lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Apedrejamento de Estevão, pregação de Pedro, que converteu mais de 13.000 almas, conversão de Paulo e vários outros acontecimentos importantes da igreja primitiva estão narrados em Atos. Então, é um livro histórico que tem como principal objetivo narrar o início da história da igreja, certo? E aí a gente tem no tópico 3 as epístolas. Indo para as epístolas, elas já têm uma característica um pouco diferente. Elas compõem a maior parte do Novo Testamento, sendo formado por 21 livros. E desses 21 livros, o maior escritor das epístolas é Paulo, que escreveu 13 de todas essas 21 epístolas, certo? Eles são textos enviados a indivíduos ou a igrejas. Então, eles eram textos produzidos, personalizados para um indivíduo particular ou para uma igreja. E tinham o objetivo de instruir, consolar, animar, exortar, todos os destinatários a seguir a santidade e o serviço a Deus, certo? Então, é uma espécie de aplicação do evangelho à vida da igreja, trazendo doutrina. Então, tem muita instrução doutrinária nas epístolas, tem muita instrução acerca também de profecia, mas o objetivo principal é uma instrução e aplicação à vida cristã. Então, como eu disse, Paulo escreveu o maior número dessas cartas, totalizando 13, e, de forma geral, como eu disse também, abordam questões doutrinárias e da vida prática cristã, tá? Mas um cuidado que você tem que
tomar e salientar para o seu aluno é que as epístolas, como eu disse, elas eram direcionadas a uma pessoa individual ou a uma igreja. Então, elas tinham um objetivo e elas tinham um contexto. Então, ao estudar a epístola, é necessário levar em consideração todo o contexto e toda a linguagem com que ela foi usada, certo? Então, compreenda o contexto, compreenda adequadamente a forma como ela foi escrita para poder usar e fazer uma aplicação correta, certo? E, por fim, nós temos o livro profético, melhor dizendo, que também, assim como o livro de Atos, é o único livro que é caracterizado como livro profético, que é o livro de Apocalipse. É o único livro no Novo Testamento que tem essa característica. E é claro por quê, né? Ele traz revelações de Deus, principalmente acerca do seu povo, mas também acerca do futuro da igreja, né? O futuro da igreja, o futuro do mundo, o juízo de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre Satanás, o juízo de Deus sobre todas as coisas e, por fim, a vida eterna, tanto para a vida quanto para a morte, né? Nós aguardamos o novo céu, aguardamos a nova terra, mas também a perdição eterna para aqueles que não forem encontrados no livro da vida. E por essa particularidade, esse livro é caracterizado como livro profético. E uma curiosidade, de todos os livros do Novo Testamento, Apocalipse é o que mais faz menção aos livros do Antigo Testamento. Por incrível que pareça, parece que ele é tão profético a ponto de frisar tanto do futuro, que a gente pensa talvez que ele está um pouco desconexo dos demais. Mas dos livros do Novo Testamento é o que mais faz menção aos livros do Antigo Testamento. Só que um detalhe, nenhuma dessas menções é uma menção explícita. Então quando você vai fazer uma citação, existe uma citação explícita, em que é colocado lá o texto descritivo, e existe uma citação implícita, em que é contada uma história ou feita uma menção contextualizada com o Antigo Testamento. E é isso que é feito aqui em Apocalipse. Então é um livro riquíssimo em citações, riquíssimo em conteúdo e riquíssimo em profecias. Certo? E por isso, alguns têm ele como sendo um livro de difícil interpretação. Mas é um livro que é necessário ser estudado, é um livro que é necessário ser analisado no Novo Testamento. Certo? Como eu disse, narra principalmente as consequências finais do pecado, o juízo de Deus, a vitória de Cristo sobre o diabo, a morte e o inferno, a vitória da igreja, os novos céus e a nova terra. Certo? Então, tudo isso que nós vimos é importante ser frisado para o seu aluno, que essas divisões que nós fazemos é para facilitar o estudo, certo? Então, quando se for estudar o Novo Testamento, você tem que entender que existem livros que têm um aspecto histórico, existem livros que têm um aspecto biográfico da vida de Jesus, alguns livros têm um aspecto mais doutrinário para a vida cristã, e outro livro, como o Apocalipse, tem um aspecto mais escatológico e mais profético. Mas isso não quer dizer que numa carta, numa epístola de Paulo, não contenha, por exemplo, alguma profecia. Que num ensinamento de Jesus ou em um evangelho não contenha um aspecto doutrinário. Entende? Então, a característica dos livros serve para facilitar o estudo e a organização. Mas nada impede que uma característica de um livro esteja contida em outro. Ok? Que Deus abençoe. Então, para concluir, agradeço a sua atenção, agradeço todo o carinho que vocês estão tendo em estudar a palavra, em buscar o conhecimento para repassar para os seus alunos, e desejo que Deus continue nos abençoando, iluminando a nossa mente, para que nós possamos crer na revelação da sua palavra, permanecer fiel até a sua vinda, crendo que ele é o Messias que voltará. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde você e que dê uma boa aula a você em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.